Olá, meus queridos alunos azambugenses. Bem-vindos. Estou com muita saudade de vocês já. Estou aqui para comentar a prova da SpaceX, falar sobre a prova de língua portuguesa, que foi dentro do esperado, um texto tranquilo, um texto informativo, 16 questões, sendo 12 de gramática, de português e 4 de literatura. A produção textual também foi em cima dos textos, então um texto bem interessante, a produção de texto também, que vocês poderiam falar sobre o assunto com muita tranquilidade. E dentro da prova de português, sendo 12 questões de português e 4 de literatura, 4 de interpretação de texto e o restante das questões de gramática. Então vamos à correção. Aqui está o texto, o fim do canudinho de plástico, um texto informativo, tranquilo, claro. Onde nós temos a primeira questão, que diz assim: no trecho a seguir, a oração adjetiva sublinhada refere-se a qual elemento, de acordo com o entendimento proporcionado pelo texto? A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas e nas vidas das futuras gerações, diz David Larries, diretor de criação e chefe do Coach Hospital Group, que não utiliza canudos de plástico. Quem não utiliza, o qual não utiliza canudos? Quem não utiliza? Este grupo. Então, é letra E a resposta. Por quê? Retoma o termo antecedente. No primeiro momento, parece que se refere a David, porque é um aposto, mas eu retomo o que eu recém falei. Por isso, o qual, pronome relativo, retoma o termo antecedente. Marque a alternativa correta de acordo com o texto. O vídeo da tartaruga marinha oliva foi o que levou as grandes redes hoteleiras a proporem o fim dos canudos de plástico? Não, no texto nós temos que fez com que os espectadores desse vídeo tomassem uma atitude. Vamos ter que mudar referente a isso. Então não é a resposta do texto. Os canudos plásticos são muito leves e por isso acabam escapando dos separadores manuais de reciclagem? Está sendo dito isso no texto? Sim. Nos Estados Unidos, estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente? Sim. Pessoas com alguma deficiência ou com gengivas sensíveis são os principais causadores da epidemia de uso de canudos plásticos? Não são. Né? Os principais causadores? Não. David Larries, principal produtor de canudos plásticos do mundo, pensa nas consequências de sua atitude? Ele pensa? Sim, ele pensa. Então, voltamos para o texto, a gente vai ver algumas questões referentes a isso. Nossa, eu estou com 3 alternativas, o que eu faço? Qual delas está correta? Qual delas eu vou marcar? Se parece que 3 estão, quais eu iria marcar nessa questão? Então, se eu tenho e digo assim, David Larries, principal produtor de canudos, ele pensa nas consequências? Qual o erro aqui? Ele não é o principal produtor de canudos plásticos no mundo. Ele é o quê? Médico do hospital. Qual a outra que eu fiquei em dúvida? Nos Estados Unidos, estima-se que 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora atualmente. Não é só. No Reino Unido também acontece isso. Então, vou descartar. Com qual eu fico, então? Esta aqui. Os canudos plásticos são muito leves e por isso acabam escapando dos separadores manuais de lixo, de reciclagem, porque são leves demais, eles são levados para os oceanos. Assinale a alternativa correta, mas é claro que os canudos são apenas parte da consequência da quantidade monumental de resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. O fragmento transcrito do texto, o fim do canudinho de plástico, permite concluir que além dos canudos, há outros resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. Verdade, aqui está a minha resposta. Por quê? Porque os canudos caracterizam a maior parte dos resíduos, não são só os canudos. Apenas os canudos? Não, não são apenas os canudos.
Os resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos são compostos essencialmente por canudos? Essencialmente não. Há uma quantidade monumental de canudos plásticos em nossos oceanos que são compostos de resíduos plásticos. Aqui há uma transversão de ideia. Ele está dizendo de uma outra forma, não assim. Portanto, letra A. 4. Marque a alternativa correta de acordo com o texto. Qual é a alternativa correta referente a essa questão? Portanto, em nossos oceanos, os resíduos plásticos são compostos praticamente por canudos? Praticamente não. Pessoas com deficiências ou indivíduos com dentes e gengivas sensíveis são o fator responsável? Responsável não. O descarte indiscriminado de canudos plásticos constitui uma ameaça para a vida marinha, mas já existem iniciativas para a solução desse problema? Sim. Aqui está a minha resposta. Estados Unidos e Reino Unido são os países que mais lançam? Não, tem o Canadá também. Está dito no texto. O Canadá também. Os canudos vão parar nos oceanos por serem uma quantidade monumental de resíduos plásticos? Não é esta a resposta, portanto, letra C. 5. Analise o período a seguir e marque a alternativa correta. Se quiser usar o canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. O termo "se quiser usar o canudo" é a oração principal do período e estabelece uma correção em relação a outra oração? Não. Se quiser não é a oração principal. Aqui eu tenho uma condicional, não é a principal. Qual é a principal? Os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. Se quiser usar o canudo. A expressão "os reutilizáveis de metal ou vidro" é um termo com valor substantivo classificado sintaticamente como sujeito composto? Qual é o sujeito? Os reutilizáveis de metal ou vidro? Aqui está o meu sujeito. Portanto, é simples, não é composto. O termo alternativa ideal é um predicativo do sujeito que tem como núcleo o vocábulo ideal? O termo a alternativa ideal é um predicativo do sujeito que tem como núcleo o vocábulo ideal? É um predicativo do sujeito, mas o núcleo não é ideal. A palavra mais importante é alternativa. O vocábulo canudo é um termo com valor adverbial que modifica o valor semântico da locução verbal quiser usar. Quiser usar o quê? Se quiser usar o quê? O canudo. Eu tenho aqui um objeto direto, né? Não é adjunto com valor adverbial. É um objeto direto. A expressão de metal ou vidro é um termo com valor adjetivo classificado sintaticamente como adjunto adnominal? Sim, aqui está a minha resposta. Portanto, de metal ou vidro se refere aos reutilizáveis. Então, está junto do nome, é adjunto adnominal. A Final Austral, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado, está arrecadando fundos através do Kickstarter. A vírgula colocada depois do sujeito está incorreta. A Final Austral, a qual diz, se é a qual, eu tenho o quê? Introduzindo uma oração adjetiva. Está virgulada, vírgula, vírgula, é uma adjetiva restritiva ou explicativa? Explicativa. Então, qual é a resposta? Correta, porque separa uma oração subordinada adjetiva explicativa. 7. Marque a alternativa correta quanto à concordância verbal. 1 milhão de canudos plásticos são mais do que 1 milhão, é mais do que os oceanos podem suportar. Descarta-se ainda milhares. Descarta-se o quê? Aqui está o meu sujeito, então descartam-se milhares de canudos plásticos anualmente.
Haverão montanhas de resíduo? Não, haverá, no sentido de existir impessoal. Mais de um hotel já deixaram mais de, menos de, perto de, concordará imediatamente com o numeral que vier à frente. Então, mais de um deixará de consumir os canudos descartáveis. Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. Portanto, letra E. 8. Belize, Taiwan e Inglaterra foram países que recentemente propuseram. Recentemente, então, recentemente eu tenho o pretérito perfeito. Ontem eu propus, tu propuseste, ele propôs. Nós propusemos, vós propusestes, eles propuseram. Então a resposta é letra C, propuseram. 9. Em um item insignificante utilizado brevemente antes de ser descartado. As palavras sublinhadas são formadas respectivamente por insignificante, vem de signific. Eu tenho in e ante. Tira o in, existe significante? Existe. Assim como eu expliquei para vocês, meus queridos, é assim. Em algumas gramáticas, concursos que acontecem aí fora, esta palavra ela seria classificada como derivação prefixal e sufixal. Por exemplo, se vocês pegarem a gramática reflexiva do William Cereja e Teresa Magalhães, vocês vão ver que esta palavra ela é classificada como derivação prefixal e sufixal. Mas, aqui, no nosso concurso, como é seguido Segal e Bechara simplesmente, eles não falam de derivação prefixal e sufixal. Portanto, aqui vai entrar para a síntese, e até porque eu não tenho outra resposta para confundir. E brevemente vem de breve, eu tenho uma derivação sufixal. Portanto, esta é a resposta. Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento mantém as relações de sentido e de subordinação indicadas no texto original. Embora, lembram? Teimoso. Se eu tenho teimoso, aqui embora, eu tenho uma concessiva. Qual delas é igual? É concessiva. Cuidado aqui, que tem que manter a relação de sentido e de subordinação indicados no texto original. Portanto, vamos lá. Olhem esta questão, bem interessante. À primeira vista, utilizar um canudo não é a melhor das hipóteses, ainda que, vejam que o ainda que é uma concessiva também. Então, vou marcar a letra A, cuidado, olhem. Utilizar um canudo não é a melhor das hipóteses, ainda que algumas pessoas os prefiram ou até necessitem deles. Mantenha a ideia? Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles. Então, é a coisa do teimoso. Aqui não mantém. Portanto, não vou marcar a letra A. Agora vamos para B. Visto que, aqui eu tenho uma causal. Causal. Visto que a utilização de um canudo não é a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles. Portanto, não é a letra B. Letra C, eu tenho, mesmo que a utilização de um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles. Mesmo que, vai continuar? Então, é uma coisa do teimoso? Se é uma coisa do teimoso, eu tenho uma concessiva. Esta é a minha resposta. Letra D. Considere-se que utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses. Por quê? Causal. Porque ainda há algumas pessoas que os preferem ou até necessitam deles. Concluindo-se que não, né? Portanto, marcada a resposta, letra C.
11. Muito fácil. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Plástico, proparoxítono. Últimos, proparoxítono. Mamíferos, proparoxítono. Único, proparoxítono. Portanto, letra A. Eles adoram proparoxítono. Contrário é uma paroxítona em ditongo. Hipóteses, proparoxítona. Sensíveis, paroxítona em ditongo. Hotéis, oxítona em ditongo. Indústrias, paroxítona em ditongo. Países, hiato. Além, oxítona em em. Já, monossílaba em A. Reutilizáveis, paroxítona em ditongo. Através é uma oxítona em E, acompanhada de S. Início, paroxítona em ditongo. Resíduos, paroxítona em ditongo. Próprio, paroxítona em ditongo. Sanitários, paroxítona em ditongo. Lá, monossílaba em A. Descartável, paroxítona em L. Portanto, letra A. Tranquilíssimo. 12. Marque a alternativa na qual a palavra destacada funciona como adjetivo. Como adjetivo. Vamos ver? Os canudos poluem bastante. Quanto eles poluem? Bastante. Está ligado ao verbo, eu tenho um advérbio de intensidade. Ações individuais são bastante significativas, são muito significativas. Quanto elas são significativas? Muito. Eu tenho um advérbio modificando um adjetivo. Não é a letra B. Algumas pessoas preferem ou necessitam muito dos canudos. Quanto elas necessitam? Muito. Eu tenho um advérbio modificando um verbo. Foi encontrada uma lista bastante grande de espécies afetadas. Foi encontrada uma lista muito grande. Muito é o advérbio modificando um adjetivo. Por quê? Porque o advérbio, o que ele faz? O advérbio modifica um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio. Não há atitude bastante para resolver o problema. Muita atitude está modificando um substantivo. Portanto, se está ligado a um substantivo, eu não tenho, então, advérbio. Portanto, a minha resposta é letra E. As redes Anantara e Avani estimam isso. Se estimam isso, eu estou no rol das orações subordinadas substantiva. Se eu tenho sujeito, que são as redes, estimam o quê? Eu tenho oração subordinada substantiva objetiva direta. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada abaixo tem a mesma função daquela destacada na frase acima. Ele se fragmenta em pedaços cada vez menores, os quais, se eu tenho os quais aqui, eu estou nas adjetivas. Está virgulado? Sim. Então aqui eu tenho oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva, aqui eu tenho pronome relativo, portanto ela é adjetiva, restritiva ou explicativa? Explicativa. É claro que os canudos, então não é a letra A. É claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos, os quais. De resíduos, os quais. Se é os quais, eu estou no rol das adjetivas. Tem vírgula? Não. Então aqui eu tenho uma restritiva. Nos últimos 10 anos, produzimos mais plásticos do que em todo o século passado. Está ligado a plástico aqui. Eu não tenho verbo, eu não tenho oração. Não tem verbo, não tem oração. As empresas não precisam esperar isso. Se é esperar isso, quem não precisam? As empresas. Precisam esperar o quê? Que o governo institua a proibição antes de implementarem a sua própria. Portanto, aqui
eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Redes hoteleiras, as quais estão eliminando, as quais estão no rol das adjetivas. Tem vírgula? Não. Então eu tenho uma restritiva aqui. 14. No excerto, a maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas. O verbo sublinhado está no singular porque o autor quis colocar-se como o único que pensa nas consequências da utilização de canudos plásticos. Vamos ver antes. Quem pensa? A maioria das pessoas. Este é o meu sujeito. Qual é o núcleo? Maioria. Portanto, maioria pensa, restritivo das pessoas. Professor, eu posso colocar a maioria das pessoas pensam? Sim. Mas aqui o que ele fez? Ele optou por uma concordância ideológica, já que se refere a um número pequeno de pessoas? Não. Efetuou a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular? Sim, esta é a minha resposta. Afetou a concordância erroneamente, já que o núcleo do sujeito anteposto está no plural? Não. Preferiu a concordância enfática com a ideia de pluralidade sugerida pelo sujeito? Não. Quis colocar-se como o único que pensa nas consequências? Não. Ele efetuou a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular. Mas ele poderia colocar pensam? Sim. Mas ele optou por isso. Ok? Então a resposta correta é letra E. 15. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento está de acordo com as regras de pontuação da norma gramatical. Está claro que os canudos são apenas parte, posso colocar vírgula aqui? Não. Da quantidade monumental de que resíduos? Não posso colocar vírgula aqui. Então não é letra A. Fora a letra A. Isto está claro. O quê? Os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Correto. Letra B. Letra B é a minha resposta. Está claro que os canudos são apenas parte. Parte do quê? Da quantidade? Não posso separar aqui. Está claro isso? Não posso colocar aqui também. Proibido. Isto está claro. Os canudos são apenas parte da quantidade monumental do quê? Não posso colocar vírgula aqui. Portanto, letra B. Estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. O verbo auxiliar está conjugado no verbo auxiliar. Estou sentada, à esquerda eu tenho o meu verbo auxiliar, à direita meu verbo principal. Portanto, está falando de sejam. Está conjugado em que tempo verbal? Olhem, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam, que. Quando eu coloco o que na frente, é presente do subjuntivo. Esta é a resposta. Portanto, meus queridos, corrigida a prova, 16 questões de língua portuguesa. Esperamos muito que vocês tenham se saído muito bem e voltem para a gente comemorar essa vitória. Com certeza, eu tenho muita convicção que vocês foram muito bem na língua portuguesa. Voltem para nos visitar, para dizer que vocês passaram, que foi tudo certo. E estou com muita saudade de vocês. Beijo no coração. Tchau, gente.